Bom, ministro, no fim de semana o presidente Michel Temer destacou que só vai indicar um novo nome depois que a ministra Carmen Lúcia distribuir os processos da Lava Jato internamente entre os ministros, entre os senhores. Eu pergunto, essa é uma atitude mais sensata, na sua opinião? Sem dúvida alguma, nós devemos proceder num quadro de absoluta normalidade. E, de qualquer forma, a redistribuição dos inquéritos, dos processos crime, ela deve ser imediata e não pode aguardar a indicação do sucessor do nosso ministro Teori Zavascki e a aprovação do nome pelo Senado, nomeação e posse. Nós precisamos emprestar a esse contexto, já agora depois do traumático passamento do ministro Teori Zavascki. Pois é, nós estamos conversando com o ministro Marco Aurélio Mello, a gente vai tentar melhorar um pouco a ligação, e é o que o presidente Michel Temer destacou no fim de semana, que só indica, não é, Vera, um novo nome assim que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, fizer, José Valde. Eu já me havia manifestado que é uma atitude sábia do presidente. Também, Vera? Também achei. Hein, Denise? É uma atitude sábia, né? Não é? Porque evita pressões, né? Evita a contaminação política, né, desse processo. Completamente. Agora nós vamos ter que ver depois a distribuição com quem vai ficar, porque alguns juízes, inclusive, já abriram mão de julgar determinadas etapas do processo por se sentirem com algum relacionamento com alguns dos implicados. Tem esse problema também, não é, Vera? Ministro, o ministro está de volta, só quer complementar, ministro, antes da pergunta da Vera? Sim, eu estava dizendo que nós devemos dar sequência aos procedimentos criminais, né? Considerada a segurança jurídica e a normalidade, e que esses procedimentos não podem ficar suspensos sob pena de prejuízo quanto aos fatos que estão sendo apurados. Ministro, uma das possibilidades em estudo é um ministro da primeira turma, da qual o senhor faz parte, passar para a segunda para completar o colegiado e, a partir daí, ou esse ministro assume a cadeira e a relatoria dos processos do ministro Teori e, portanto, da Lava Jato, ou se redistribui entre os 5 ministros da turma. Eu pergunto, o senhor tem a precedência para fazer essa troca porque é o mais antigo da primeira turma. O senhor tem interesse em integrar a segunda turma? O senhor vai pedir para passar? Em passado recente, por uma concepção própria, eu não aceitei migrar para a segunda turma. Ou seja, não aceitei, na minha visão, compor quórum para um julgamento específico. E eu costumo ser um juiz previsível. Esse procedimento deve ser repetido. Portanto, se abrirá aí oportunidade para os demais se manifestarem. E quem sabe venha a ocorrer novamente, visando o que se verificou quando deslocado o ministro Dias Toffoli, uma nova migração. Eu estou, evidentemente, fora da clientela para essa migração. O senhor acredita que essa é a melhor solução? Completar o colegiado antes de redistribuir? Não. Eu acredito que a melhor solução é redistribuir entre os remanescentes, que conhecem os procedimentos e já vinham atuando, inclusive, se manifestaram anteriormente em incidentes alusivos a esses procedimentos. E qualquer dos 4 colegas remanescentes, qualquer deles, está habilitado a atuar e atuar com equidistância, como vinha fazendo e com segurança o ministro Teori Zavascki. E aí o senhor acha que isso é por escolha da presidente ou por sorteio? Olha, o princípio do juiz natural afasta a designação de juiz específico para certo caso. É democrático o sorteio, ou seja, a escolha aleatória. Obrigada, ministro. Não, obrigado, ministro. Não, o que eu queria perguntar, eu queria perguntar para o ministro o seguinte: existe muita desconfiança da opinião pública, né, sobre a sequência da Lava Jato, né, ministro? O senhor acha que qualquer ministro que assumir esse processo, isso daí está garantida? A sequência da Lava Jato está garantida? Essa presunção, para mim, é inafastável. Não pode haver interrupção
porque a interrupção ocasionaria uma decepção maior para essa sociedade já tão sofrida na República. Ministro, a lista dos possíveis integrantes novos da corte para a escolha do presidente Michel Temer inclui o ministro da Justiça, pelo qual o senhor até já falou palavras de apoio, o senhor disse que ele teria condições de compor a corte, o ministro do STJ, Luiz Salomão, e o tributarista Heleno Torres. Mas outros conselheiros do presidente Michel Temer têm levado novos nomes a ele, inclusive outros nomes dentro do próprio STJ. Qual o senhor acredita que é o melhor critério para preencher essa vaga? E o senhor não acha que o ministro Alexandre de Moraes, que o senhor defendeu, teria muita ligação política para chegar a essa vaga do ministro Teori, que era eminentemente técnico, era um juiz de carreira? Em primeiro lugar, o perfil. O ministro Alexandre de Moraes foi integrante do Ministério Público de São Paulo, secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab e vinha atuando, quando deslocado para Brasília, vinha atuando como secretário de Justiça e Cidadania do governo Geraldo Alckmin e está no Ministério da Justiça, ou seja, é professor universitário, um homem de uma bagagem muito grande e, portanto, credenciado para assumir a cadeira de ministro do Supremo. E vou repetir o que eu disse quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou os primeiros 3 integrantes no governo dele, presidente. Não se agradece com a capa. A hora do agradecimento antecede a colocação da capa sobre os ombros. E o que se espera do julgador é uma atuação equidistante. Não podemos presumir o excepcional, que venha aquele escolhido e nomeado e empossado a atuar de forma vinculada a este ou aquele segmento governamental. Ministro Marco Aurélio, obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Muito obrigado, ministro. Sempre à disposição aí da Jovem Pan esse serviço que é prestado e é prestado com muita proficiência.